Todos os dias tomamos decisões. Decida ser a mulher que Deus planejou. Leia as 10 melhores decisões que a mulher deve tomar e encontre o seu lugar no plano de Deus. Um produto com a qualidade CPAD. A paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus abençoe a toda a sua família. Muito bem-vindo ao Movimento Pentecostal. E nós temos hoje a oportunidade, mais uma vez, de ouvir pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso pastor, trazendo uma palavra dos céus para o seu coração, para a sua família. Essa ministração é o que nós priorizamos no programa, é o primeiro quadro aqui do programa, é Palavra de Deus. E o pastor José Wellington Bezerra da Costa, aos 88 anos, veio aos estúdios gravar esta palavra que Deus colocou no coração dele e que certamente vai falar ao seu coração. Teremos logo depois da palavra o louvor com o quarteto Gileade para que você também possa ser edificado. O quadro Mulher Cristã hoje, mais uma vez no nosso programa para abençoar a sua vida. E teremos também o quadro Milagres, uma história de vida. E logo em seguida, ao termos o final do programa, nós temos um momento muito especial, onde vamos orar, vamos buscar a face do Senhor. E é muito importante você ficar até o final do programa para também participar da oração. Acredite, o Movimento Pentecostal tem toda essa estrutura para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E eu quero que você acredite, Deus tem uma palavra para você. R$2, a cédula de menor valor monetário no Brasil. Para a obra missionária, ela é de maior valor. Demonstre sua generosidade. Faça agora um Pix de pelo menos R$2 utilizando a chave eufaçomissões2reais@gmail.com. Pronto! Em poucos segundos sua ajuda estará beneficiando algum missionário ou projeto social. Exercite sua generosidade. Ajude a Secretaria Nacional de Missões das Assembleias de Deus a fazer o que precisa ser feito. Realização: Sename, CGADB, apoio CPAD. Glória a Jesus! E chegou a hora de você ouvir Palavra de Deus, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Obrigado, pastor João. Deus te abençoe. Queridos irmãos, meus amados telespectadores, que alegria para o meu coração, mais uma vez, ter a oportunidade de levar ao seu coração uma palavra de Deus para a sua vida. E eu queria, nesse instante, convidá-lo, se você possui uma Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 6, o versículo 2 diz assim: porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Meus amigos, meus irmãos, eu gostaria de, nesse instante, vos falar um pouquinho sobre salvação. Creio que não somente eu, mas todos nós conhecemos o que é salvação pelo nosso dia a dia, visto que a nossa vida é um desafio continuado e a cada instante nós corremos perigos. E bom é aquele que tem a sua vida escondida com Cristo em Deus. Então você estará com a sua vida guardada, protegida pelo Senhor. Mas vamos falar de salvação. Salvação é salvar do perigo, não é? Salvar da morte, salvar de um acidente, salvar de um mau casamento, salvar dos vícios que tanto castigam a humanidade, salvar de costumes maus, enfim,
salvar para morar eternamente com Deus. É o que diz o texto que nós acabamos de ler. O gênero humano, todos nós, criaturas, somos diferentes na nossa formação. Há pessoas que são devagar no viver, parece que pensam somente no dia presente e não se preocupam com o dia de amanhã. A nossa vida, ela é efêmera, nós temos uma limitação para estar aqui entre os demais viventes e logo nós passaremos para a eternidade, isto sem exceção, porque a Bíblia diz que o homem morrerá uma só vez e depois disto vem o juízo. Aí o porquê, eu e você precisamos viver pensando no dia de amanhã, porque este nosso corpo físico, ele tem uma duração aí, hoje vivemos mais, 100 anos, 105 anos, pois bem, mas depois disso, o corpo volta à terra, de onde nós saímos, e a nossa alma, o nosso espírito, volta para Deus. Daí o porquê, meus irmãos e meus amigos, vocês devem se preocupar também com a vida futura. Vocês sabem que a Bíblia diz que o pecado gera morte, e a morte que a Bíblia fala é a morte eterna, a morte da separação do homem de Deus e viver eternamente distante da graça de Deus. E quando nós falamos de salvação, nós temos em vista a salvação eterna, visto que pregamos a palavra de Deus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas voltemos para a Bíblia. A Bíblia, meus amigos, ela registra muitas perguntas interessantes. Paulo, certo dia, estava preso e o Senhor mandou um terremoto na cadeia e os grilhões que prendiam Paulo foram soltos e a porta do cárcere se abriu, mas nenhum preso saiu. E nos diz a palavra de Deus, meus amigos, que aquele carcereiro, ao ver o comportamento de Paulo, porque ele pensava que os presos haviam fugido, e então nos diz a Bíblia que Paulo disse: olha, não faças tal, você quer se suicidar? Não faça isto, visto que todos nós aqui estamos. E o resultado é que aquele homem ficou maravilhado e fez esta pergunta: Senhor, o que eu devo fazer para me salvar? Talvez tenha sido esta uma pergunta repetida muitas vezes na sua mente. Alguns instantes sua consciência lhe desperta para você pensar em uma salvação eterna. E como isto acontecerá? Meus amigos, só há um caminho para o céu. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí está, meus irmãos e amigos, a condição posta pela palavra de Deus. Eu e você só chegaremos no céu através de Jesus Cristo, porque só foi Ele que foi ao patíbulo da cruz. Foi Ele somente que morreu para dar a sua vida, para que eu e você tivéssemos salvação. Pois bem, Jesus Cristo é o caminho. E como chegar a este caminho, meus amigos? Somente pela lucidez da palavra de Deus. Porque enquanto nós falamos, enquanto nós pregamos a palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no seu coração, na sua mente, despertando a sua vida para uma salvação eterna. Pois bem, outras perguntas da Bíblia. Quantas pessoas mais perguntaram isto? Nos diz a Bíblia que um príncipe de Israel disse: Jesus, ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não está contigo. Ora, queridos irmãos, meus amigos, Nicodemos era um homem
príncipe, era um homem de uma projeção social muito grande, porém, ele sentiu na alma o desejo de salvação, lhe preocupou a vida eterna, e ele então vai à procura de Jesus. Nos diz a Bíblia, mesmo que ele procurou à noite, talvez por sua comodidade, mas quando ele procurou a Jesus, ele o encontrou, porque Jesus nunca falta com a sua assistência. Quando o homem procura Jesus, ele certamente é encontrado. Jesus disse para os homens, para mim, para você e para todos nós, que um dia todos nós estaremos ante o tribunal de Cristo. E importa agora, quando Deus te lhe dado a oportunidade para você ouvir esta mensagem, para que você também se desperte para a eternidade, para que você se preocupe com o futuro da sua alma, meu querido amigo, porque a morte, ela não está sujeita a nós, nenhum de nós marca o dia para morrer. Mas aqueles que estão abrigados em Cristo, salvos por Jesus, nós aguardamos a morte para qualquer instante e ela para nós não será assombrosa, absolutamente não, porque a morte para o crente em Jesus é simplesmente a mudança da terra para morar no céu. Assim, eu quero concluir as minhas palavras dizendo para você, olhe para Jesus, olhe para dentro de si, veja no exame introspecto, para que você possa sentir na alma que precisa de Jesus, você pode morar no céu. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, é o que desejo o meu coração. João, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus! Quarteto Gileade adorando ao Senhor. Discípulos a caminho de Emaús estavam falando. De quem falavam? Falavam de Jesus. O que falavam? Os milagres e maravilhas a respeito de Jesus. De repente, o que aconteceu? Chegou. Que bom, bom. Quando Ele está presente, algo acontece. Traz para os problemas solução. É assim a presença que faz toda a diferença. Sabe de quem eu falo? De quem? Presença do Senhor. Nós podemos sentir. Sim, Ele está aqui. Impossível não sentir. E quando chega, o que acontece? Mal tem que sair. Em nome de Jesus. Os discípulos, ao perceberem, aproveitaram a presença de Jesus. Eles louvaram aleluia ao nosso Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louve ao Senhor. Fica, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nós precisamos da sua presença. Então louve.
está presente. O nosso Senhor. Oh, glória a Deus, amém. Glória a Deus! O movimento pentecostal com muito louvor, muita palavra. Nós estamos cheios de alegria de poder levar para você uma programação com tanta qualidade. E agora você vai participar do quadro Mulher Cristã Hoje. A paz do Senhor, pastor João Barbosa. A paz do Senhor a todos que acompanham nosso programa Movimento Pentecostal. A você, minha amada irmã, que acompanha o nosso quadro Mulher Cristã Hoje. A paz do Senhor. Muito bom nos encontrarmos novamente. E minha amada, como é bom podermos meditar em algo da palavra do Senhor. É possível que tenhamos algo em nós que nós mesmas saibamos que nos traz sofrimento. Só nós sabemos. Aquilo que é bem pessoal, que por vezes até me afaste das pessoas, me entristeça, me enfraqueça, que faz com que eu fique calada, me feche em mim mesma e sofra. Meditemos então com atenção. E certa mulher que tinha uma hemorragia havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por ninguém pudera ser curada, chegando-se por detrás, tocou-lhe a orla do manto e imediatamente cessou a sua hemorragia. Perguntou Jesus: quem é que me tocou? Com todos negassem, disse-lhe Pedro: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, mas disse Jesus: alguém me tocou, pois percebi que de mim saiu poder. Então, vendo a mulher que não passara despercebida, aproximou-se tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque ele havia tocado e como fora imediatamente curada. Disse-lhe ele: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Está registrado em Lucas, no capítulo 8, versículos de 43 a 48. Quando esta mulher se aproximou de Jesus, ela estava sentindo-se como? Como ela se sentia há 12 anos tendo uma hemorragia? Primeiro, ela, como uma mulher, nunca poderia estar ali no meio daquela multidão, estando sozinha, desacompanhada ou de seu marido ou de seu pai, mas ela estava ali naquele lugar. Porque ela tinha algo que a maltratava, que a fazia sofrer, que fizeram com que ela perdesse todos os bens, gastou tudo que tinha, com médicos buscando cura para aquele mal. Mas ela não conseguiu. E aquela mulher venceu barreiras externas, né? As leis dos homens que a proibiam de estar ali. Mas ela venceu também algo que é muito, muito, muito interessante pensarmos. É o principal, muito mais difícil. Ela venceu barreiras pessoais. Sim, as barreiras dela mesma. Quanto foi difícil ela vencer a vergonha, a insegurança. Ela, como mulher, chegando ali no meio daquela multidão, poderia lhe acontecer algo, ser escorraçada daquele lugar. Se alguém então soubesse que ela tinha aquela enfermidade, mais ainda, porque ela seria considerada imunda. Que insegurança aquela mulher sentiu, mas ela se achegou a Jesus. Ela venceu o medo, para dar um passo definitivo
em direção a Jesus. Quanto tempo será que ela andou por perto de Jesus, observando? Porque Jesus andava pelos lugares e multidões o acompanhavam. Quanto tempo será que ela observou Jesus, acompanhando em meio a multidões ou em meio a algumas pessoas? Será que esta foi a primeira vez que ela o viu e seguiu? Seguiu junto com a multidão? Não sei. Mas desta vez, esta mulher deu um passo definitivo. Alcançou a Jesus e prostrou-se, tocando nas orlas de suas vestes. O desejo, a necessidade, a fé, a confiança foram tamanho que de Jesus saiu virtude. Quantos estavam ali e esbarravam em Jesus por causa da multidão? Mas ela não esbarrou pela aglomeração, pelo aperto, não esbarrou por acaso, não. Foi diferente. Teve uma intenção. Ela tocou em Jesus. Foi um toque em Jesus. Não foi um esbarrão. Tinha intenção. Porque ela cria que somente de tocar em Jesus algo aconteceria. E ela recebeu a cura. Ela recebeu a graça, a salvação de Jesus. E olha que lindo, olha que lindo. Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Minha amada irmã, o que muitas vezes não nos deixa nos aproximar de Jesus? Sim, você pode até estranhar, porque vivemos servindo ao Senhor, frequentando a igreja, trabalhos e trabalhos, mas uma aproximação diferente, aquela onde o coração é absolutamente aberto a tocar em Jesus, não só observar, não só nos aproximar, mas tocar em Jesus, tocar, vencendo barreiras, vencendo medos, às vezes inseguranças, desconfianças, vergonha, vencendo as barreiras. Tocar em Jesus, com um objetivo. Tocar sabendo que dele sairá virtude, e a virtude do Senhor trará à sua vida o que você mais precise. Creia. Nosso Jesus é maravilhoso. Além de nos conceder essa maravilhosa graça, Ele ainda te diz, minha amada: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Que o Senhor abençoe sua vida, abençoe a sua casa. E que você não se esqueça, em horas extremamente necessárias, escolha um minuto, escolha um momento e toque em Jesus. Que Deus abençoe a sua vida sempre, em tudo. Minha querida irmã, o nosso número de WhatsApp está aqui na tela, 11 99569 3720. Eu agradeço muito as mensagens, o carinho, as orações de vocês. E estamos à disposição para termos um momento nosso. Mande suas mensagens, minha querida. E que Deus a abençoe em tudo. Pastor João Barbosa está com o senhor.
Deus abençoe, irmã Lídia, Deus abençoe a todas as mulheres do Brasil. Você está conectado no Movimento Pentecostal, divulgue a nossa programação na sua igreja, no seu trabalho, use a internet para falar do Movimento Pentecostal. Chegou a hora de você participar do quadro Milagres, uma história de vida. Quando eu fiquei grávida, foi logo depois do falecimento do meu sogro. E eu já imaginei aquele momento mágico, a barriga gigante, fazendo aqueles ensaios, chegar a 9 meses. Mas eu sabia já que eu ia ter uma gravidez de risco, por conta do histórico de pressão alta que eu tenho desde nova. E fui medir minha pressão normal, como eu fazia todas as manhãs, e minha pressão começou a subir. Saí do trabalho, fui para o Hospital da Luz, cheguei lá, minha pressão já estava 20/12. Já no exame de sangue, constou a proteína, né, que seria a pré-eclâmpsia. Eles tomaram a decisão de fazer a cirurgia, tirar a Esther. Eu até perguntei, né, para o médico, falei, não tem como segurar mais, né, fazer um jeito. Ele falou, você está correndo risco de perder as duas. A médica falou que chegou no nosso quarto, falou assim, a gente precisa tirar a Esther urgente, porque não está indo mais alimento para ela, né? Que a sua placenta já está enrijecida. Então a gente precisa tirar ela porque vocês duas estão correndo risco de vida. O médico ele só chama quando está em fase final, né? Para tirar o bebê. Daí eu cheguei, só vi a Ellen, fiquei do lado dela, e aquela cortinona e os médicos procurando a bebê, porque eu acho que era pequena também, né? Até achar. Quando tirou, não mostrou pra gente, eu achei até estranho, né? E eles falaram, fica ali esperando um pouquinho, já te chamo. Quando me chamou, o médico, a Ellen queria ver o bebê, né, de qualquer forma. Daí eu peguei o celular para tirar foto, era um fetinho do tamanho da mão, bem pequenininha. Daí eu fui tirar foto, o médico falou, pai, você vai tirar foto da sua filha, ela tá semi-morta aqui, tô tentando ressuscitar ela e você vai tirar foto. Deixa para daqui a 48 horas que você vai ter uma posição se ela vai sobreviver ou não. Eu saí na rua, orei a Deus, né, e pedi força naquele momento. Eu subi lá na minha sogra e falei, não, foi tudo bem, a Ellen tá bem, a bebê, a gente vai ter uma posição daqui a 48 horas. Ela super pequenininha, nunca tinha visto, dava pra ver as os veias, ossos direitinho, assim, as veias, tudo. Voltei pro quarto já chorando, porque nunca tinha visto aquilo, nunca, né? O pior estava por vir ainda porque o médico subiu lá e foi conversar com a gente da situação da bebê. E a gente detectou que um pulmão do lado esquerdo tem um problema. A gente fez uns exames e é uma doença muito rara, chamada MAC. MAC, que é uma malformação adenomatoide cística, que é um cisto. O pulmão dela esquerdo era todo cistado, todo cheio de buraquinhos. Como ela tem 780 gramas, a gente não pode fazer a cirurgia agora. Então, assim, vai ter que esperar ela chegar a 1 quilo para a gente poder tirar o pulmão esquerdo. Daí a gente falou, como assim? Tirar o pulmão esquerdo? Ela detalhe, né? Tem que tirar o pulmão esquerdo inteiro. Existem pessoas que sobrevivem com um pulmão só, fique tranquilo, isso é um procedimento para bebês assim da idade dela. Eu era uma pessoa muito cética, né? Eu acreditava no que a medicina está passando. Então, assim, o que a medicina falou, eu falava para ela, tentava explicar para ela, é assim, assim, assim. A gente tem que acreditar que vai acontecer isso, tal. Eu já tinha na minha cabeça que ia tirar e pronto. Eu estava passando para ela a segurança que ia dar certo essa cirurgia. É isso que eu passava para ela. E a Ellen, ela tem uma fé inabalável. Então, assim, ela falava para mim, vai restaurar. Daí eu falava para ela, não tem como restaurar um pulmão, Ellen. O médico falou,
Eu falei para ele que eu doaria um pedaço do meu para fazer um pulmãozinho para ela, enfim, ele falou que não existe isso, não existe doação, não existe restauração, não dá, tem que tirar. Ela, não vai acontecer. Eu falei, não vai acontecer. Então, o pai dela, no caso, é pastor, né? A gente chamou e o pastor da nossa igreja para ungir a bebê. Ela, né? Porque eram os únicos que podiam entrar fora a gente. Fora nós. Aí a gente falou assim, não, tudo que vier de oração e tudo que vier, que puder fazer para ela, a gente falou com todo mundo, todas as igrejas orando. Assim, às vezes eu até peço, eu falava para Deus, eu peço perdão, porque às vezes a gente fica com medo, é do ser humano ficar com medo diante de uma situação dessa, mas eu sei que o Senhor vai fazer um milagre. E se eu sobrevivi, eu ainda falei desse jeito, eu falei assim, se o Senhor me ajudou a que ela nascesse, ela nasceu, o Senhor deu 48 horas, ela passou, ela chegou a 1 quilo. Eu creio que o Senhor vai curar ela. Tanto que ela ficava na minha orelha, né, falando, não vai precisar, não vai precisar, não vai precisar. Eu falei para a doutora, doutora, faz o último raio-x, uma radiografia, para a senhora ter certeza, não precisa nem abrir, né, às vezes está tudo certo. Daí ela falou, olha, eu vou fazer por desencargo, mas até aí a gente já sabe, eu já mostrei um vídeo para você do pulmão dela, como é que tá. E eles já tinham feito antes, já, pra cirurgia já tá tudo preparado, tudo apapelado. Eu lembro que daí a gente já não tava mais no hospital, a gente foi para casa, ia ser no outro dia a cirurgia, certo? E no carro a gente colocou Entramos no carro, ligamos o rádio e tava passando um louvor. Um louvor de restabelecer, né? De restauração, né? De tempos difíceis que que não era pra gente não desfalecer na fé, né? Acreditar, né? Eu lembro, a gente foi pra casa chorando. A gente caiu em prantos quando ouviu esse louvor. Porque parece que foi assim, a gente entrou no carro, o louvor tava começando, né? Parece que ele falou assim, ó, deixa eu falar através do rádio, vai com vocês. E assim, depois de falar com todo mundo, veio a médica. E assim, era a médica mais cética que tinha também. Era a mais negativa. E ela veio em prantos também pra gente e falou, aconteceu o seu milagre, seu Deus é forte, porque ele curou sua filha. O pulmão dela não vai precisar mais ser tirado. Isso aí foi para mim um tapa de eu entender que Jesus Cristo ele morreu para nos salvar, mas ele ainda faz os milagres que ele fazia antigamente. Ele não está aqui em carne e osso, mas está em Espírito Santo. Glória a Jesus, aleluia! O movimento pentecostal tem palavra de Deus, esse púlpito é usado para que você seja realmente ministrado e eu me sinto honrado, literalmente honrado, em apresentar o movimento pentecostal, onde a CGADB, a CPAD, faz todo esforço para você receber a palavra de Deus aí na sua casa. Fiquei entusiasmado de ver o presidente José Wellington Bezerra da Costa conosco aqui para gravar. Tudo isso me leva a entender que o movimento pentecostal tem um lugar nesse país e em breve nós estaremos em rede nacional de televisão levando mais uma vez o movimento pentecostal a milhões e milhões de brasileiros. Quero convidar você para poder orar comigo. Está chegando ao final do programa. Se você puder, feche os olhos, vamos falar com Deus. Eterno Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui apresentando o movimento pentecostal. Roga a tua bênção sobre todos que estão participando, sobre toda a equipe de produção, que tu possas continuar guardando as nossas famílias. Pai Santo e Eterno, aceite a minha gratidão por tudo, no nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Continue orando por nós, continue orando pelo movimento pentecostal e por todos aqueles que estão envolvidos no projeto. Uma alegria muito grande ter você aqui conosco e eu espero você no próximo programa, se Deus nos permitir. Será uma alegria muito grande contar com você. Se Jesus voltar, estaremos no céu. Se não, estaremos aqui. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família.